Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. Nós começamos essa série lá no capítulo 1, falando do novo Israel. O novo Israel é o reino cuja capital é Jerusalém. O reino de Israel é o reino cujo rei é Jesus Cristo. Sim? Então, nós falamos nós te apresentamos a estrutura do reino, como ele se formou a partir dos 12 discípulos de Jesus, que depois, pela atuação do Espírito Santo, se tornaram 120, depois 3.000, depois 5.000, e aí começaram a prender os discípulos. E a igreja parecia pão, massa de pão. Quanto mais os carinha batia, mais a igreja crescia. E chegou uma hora que eles tiveram que contratar pessoas especiais para serem os tesoureiros da igreja, os diáconos. Então eles contrataram 7 pessoas. A função principal deles era cuidar do dinheiro e distribuir para os pobres da igreja. Então são os tesoureiros. Desses, o mais proeminente foi Estevão, que morreu apedrejado porque não aguentaram ver tanta santidade em um homem só. Então o Sinédrio o apedrejou, especialmente os liderados ali pelos fariseus. E enquanto morria, Estevão falou como Jesus: Pai, perdoai-os, perdoai-os. Ele disse: não impute a eles esse pecado. Isso é grandeza. Você ser prejudicado até ao ponto de morrer e ainda falar: Senhor, não os mate por isso. É grandeza. Mas essa grandeza não é nossa, porque a vontade que dá é de meter a mão na cara de todo mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos molda, ele nos transforma e ele nos usa como agentes de seu trabalho aqui na Terra. Sim, porque o instituir, estabelecer, firmar e engrandecer o sétimo reino não é obra nossa, é obra de Deus. E para isso ele usa tantos quantos ele quiser. Entende? Hoje você vai ver um exemplo. Capítulo 8 do livro de Atos, Lucas está falando como foi a atuação do Espírito Santo, o outro Consolador, na evolução da igreja nascida ali naquele momento em Jerusalém. Porque todos os discípulos, eles foram dispersos, com exceção dos apóstolos. Esses ficaram em Jerusalém, mas os discípulos todos foram dispersos e foram pregando de cidade em cidade. Vai com Deus, meu irmão! E tem um que deve ter convertido milhares
A gente só vai saber disso no céu, quando chegar lá no reino do céu. Um dos discípulos, que era apóstolo, chamava Filipe. O anjo do Senhor chegou a Filipe e falou, e disse: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ninguém usa mais essa estrada, vai lá. Filipe pode ter pensado assim, mas como assim, Senhor? O Senhor me ungiu para pregar às pessoas. Como é que eu vou numa estrada deserta? Vá. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Um eunuco, tesoureiro da rainha de Candace, rainha da Etiópia. Eunuco. Antigamente os reis eunuquizavam as pessoas, os homens, para fazer parte do primeiro escalão. Essa parte seria gostosa, ver todo mundo eunuquizado lá. Pensou o taxadido eunuquizado? Ai, meu Deus. Não foi por preconceito que eu falei o taxade, não. É porque o eunuco, ele era superintendente de todos os seus tesouros. Quem é que está superintendendo todo o tesouro do país? Sim. Se você contar essa história numa novela, ninguém acredita. O exterior está vendo o que acontece no Brasil, eles não acreditam, parece piada. Mas é verdade. Aqui, os criminosos viram nobres e os nobres viram criminosos, são presos. Eu não lembro do nome deles agora, mas tem um deputado que colocaram ele lá, eu acho que até hoje ele está lá ainda. E ainda tiraram-lhe o seu mandato. Mas aí a culpa não é dele, a culpa é do próprio Congresso, do próprio Senado. Os senadores é que permitem isso. O problema é que a metade do Senado está de joelho diante da Suprema Corte, que não deveria nem ter esse nome, porque de Supremo ali não tem nada. E aí o Brasil tá... cada dia fica pior. Então já houve manifestações, houve em 7 de setembro, e agora vai ter de novo. E eu não sei aonde vai parar isso. E o homem continua mandando e desmandando. O homem não, os homens, são 12, né? São 12 seres divinos. Então lá que precisam ser adorados, senão ele manda prender você. Esse tesoureiro de Candace foi a Jerusalém para adoração. Quando ele regressava, estava assentado no seu carro e ele ia lendo o profeta Isaías. Eu já contei essa história aqui na saga Os Grandes Profetas Maiores. Ele lendo, e o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: vá com Deus. E disse: entendes tu o que lês? Veja, o Espírito Santo instruiu Isaías,
Mas só que o Espírito Santo não leu antes o livro de Isaías para Filipe. Certamente Filipe já tinha lido antes. Por isso da importância de você ficar aqui conosco. Porque aqui não há desculpa para ninguém. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não tenho paciência. Ah, eu já sou mais tiozinho, sou cansado. Aqui a gente vai comentando livro por livro. E se você tiver numa situação dessa, se o Espírito Santo desejar usar você, ele vai fazer você lembrar das lições que você aprendeu aqui. Por isso é importante você... tem pessoas mais profissionais fazendo isso aí, melhores que eu. Por exemplo, eu ouço regularmente o Cid Moreira na leitura da palavra, não é? Mas eu me sinto melhor. Porque aqui, além de ler, eu vou comentando, não é? Porque eu não tenho compromisso com o tempo. O trabalho do Cid Moreira foi um trabalho profissional. Aqui é um trabalho mais... Para mim, é uma recreação. E para você, o que você está recebendo é de extrema importância. Porque tem o mesmo valor da leitura feita por Cid Moreira. Verdade. E quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra tem um irmão nosso, Flávio, se eu não me engano. Ele disse que estava num colóquio com alguém. E aí alguém falou de Deus. Ele falou assim, não, eu já estou ouvindo um canal aí, Vigia das Pessoas. Então lá eu estou conseguindo ter entendimento da palavra de Deus. Aleluia, amém. Saudações, Flávio. Escreve aí nos comentários. Quero saber como é que você está. Aliás, tem um grupo chamado 9 Minutos que tem mais de 30 pessoas. Eu já até esqueço o nome deles. E ele, o eunuco, respondendo, disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Eu estou lendo, mas eu não sei o que é isso aqui. Alguém tem que me ensinar. E ele rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Sobe aqui, homem, senta aqui. Me ensina isso aqui. O que precisamos ensinar? O contexto histórico onde viveu Jesus, em Jerusalém. Como surgiu o reino de Israel com Moisés. É claro, houve antes, claro. Quem é esse rei que está falando aqui? O profeta que está lendo está falando dele ou está falando de outra pessoa? E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, explique-me, de quem diz isto o profeta? Ele está falando dele mesmo ou de algum outro? Aí Filipe deu uma lição ali. Olha, todos os profetas, quando dizem, todos estão firmados na palavra, todos estão falando do sétimo rei da terra, todos estão falando de Jesus Cristo, o reino de Saul, de Davi, de Salomão e etc. Todos falavam de Jesus Cristo. A saga de Moisés
no Êxodo, falava de Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento fala de Jesus Cristo. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou o carro parar, e desceram ambos a água. Filipe tanto Felipe como o eunuco o batizou. Gente, o reino de Deus, o sétimo reino é simples. Tudo que você precisa é acreditar que Jesus Cristo é o rei do sétimo reino na terra. Jesus Cristo é a ovelha que foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Pilatos disse a Jesus: estão te acusando. Eu tenho o poder para te libertar e você não diz uma palavra. E Isaías disse: ele não vai abrir a sua boca. Jesus foi mudo para a cruz. E a profecia está completa. E Felipe disse, o apóstolo Felipe disse ao eunuco de Candace, ao tesoureiro, da Etiópia. Agora que eu reparei, ó, tá vendo ali? Dias atrás, isso aqui era só buraco. Lembra que eu até fiz um vídeo ali dentro? Agora já tem árvores. Sim, nós estamos aqui no maior município do país, o mais rico município do país. Sim, eles também têm dinheiro. Então eles cuidam muito bem das praças. Nós temos muitas praças, muitas áreas verdes, temos ciclobikes. O município é dirigido já há 40 anos, ou quase isso, pela mesma equipe. Eles ficam revezando. Entra agora você, agora entra você. Vai com Deus, entra você, agora entra você. Como os dois, eles são assim, meio tradicionais, sabe? Meio conservadores. Então, a gente tem ressalvas, mas fazer o quê? Não é a minha... a política não é a minha paixão. Pelo contrário, eu comecei bem apaixonadinho quando votei pela primeira vez. Mas eles fizeram de tudo para que eu desistisse. Aliás, eu estava até desistindo mesmo. Até que aconteceu a eleição de Trump nos Estados Unidos em 2016. Aí eu tive um despertar. E aí, a partir dali, eu comecei a entender o que é direita e esquerda. E o que tem aqui no nosso município é uma direita, assim, meio conservadora. E eles vão levando. Tá certo que um dos candidatos escorregou aí no final da sua trajetória política. Ele fez que nem um Alckmin lá em São Paulo. Alckmin era o governador do estado. Odiava a esquerdalha. Só que era tudo brincadeira, porque hoje ele está lá, abraçado com o presidente ladrão. E o nosso prefeito aqui, talvez por força partidária, foi obrigado a apoiá-lo, e isso me desagradou pessoalmente. Mas fazer o que, não é? Também o presidente Bolsonaro foi obrigado a apoiar aqui.
um esquerdista, né? Não tão esquerda como o presidente, mas uma esquerda mais light. Mas isso não é problema para nós. O que eu estou dizendo é que aqui no município, como acontece em acho que quase todo o Brasil, as coisas acontecem mais ou menos como sempre aconteceu. Só vai mudar quando essa pirâmide de poder ela for invertida, devolver o poder para os municípios, para que cada um faça como achar melhor, devolver o poder dentro do município aos bairros. Nós temos aqui mais de 100 escolas, pelo menos 100. Então, cada 100 escolas deveriam ter 100 maneiras de pensar, mas não, estamos todos afundados. Mas olha, não é esse o assunto, esquece isso, apaga essa parte aí. Editor, tira essa parte, tá? Para você aderir a esse movimento... por que eu estou comentando isso? Porque os dois, eles são religiosos. Sim, um é evangélico e o outro é católico. Então são pessoas boas. Sério, eu não estou falando zoando, não. O problema é que quando se fala de política, essa política que acontece aí, ela acaba levando os homens para caminhos que muitas vezes eles não queriam ir. Mas depois que eles foram, eles gostaram. Sabe, sapo cozido na água fria? É assim. A política é assim, ela cozinha você na água fria. Quando você quer pular, você não pode mais. Mas voltando aqui, os dois são cristãos, os dois têm méritos, e o único demérito que eu acho é o fato deles estarem perpetuados no poder. Inclusive agora tem um que vai com a família inteira. Eu, como sou família, eu vou apoiar a família, pronto. Afinal, não estamos em São Paulo, estamos na grande São Paulo. Aí ele desceu ali e batizou. Meus irmãos, meus amigos, meus amores, quando você entender que Jesus Cristo é o Senhor, peça para ser batizado o mais rápido possível. Não importa se você vai entrar na igreja A, B ou C. O que importa é se você entendeu que Jesus Cristo é o seu Salvador. É claro, eu tenho a minha igreja de preferência. Eu gostaria de levar você para batizar na minha igreja. Mas isso seria egoísmo da minha parte. Não está certo. As pessoas podem ir para a igreja que eles quiserem, desde que sejam cristãs. Tá bom? A igreja católica, por exemplo, é uma igreja cristã, tradicional, conservadora. Era até os anos 70, 80. Só que nessa questão do batismo, eles têm um probleminha que precisa ser resolvido. Porque eles batizam as crianças, pequenininhas, bebês. E não tem como você aderir ao movimento se você é bebê. A criança precisa ter consciência, pelo menos 7 anos, para saber a diferenciação entre a mão direita e a mão esquerda. Mas, apesar dos pesares, são cristãos, não é? Existem erros teológicos, mas os erros teológicos não vão nos tirar do céu. O que vai nos tirar do céu é a rejeição de Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor da nossa vida. E nesse quesito, a Igreja Católica, ela tem uma boa teologia, porque ela diz, Jesus Cristo é Deus. Para mim já basta. Aí eles desceram, ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, eu batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Agora,
O cristão, não falo o nome dele aqui, só fala que ele era o tesoureiro de Candace, o ministro da fazenda de Candace, ele era o Haddad de Candace. Não sei se ele taxou lá também, mas acho que não. E ele foi feliz para a sua terra, e lá com certeza ele pregou para toda a corte, ele pregou para todo o país, e todo o país, ou pelo menos a metade, se converteu, amém, aleluia. E o Espírito Santo tirou Filipe, levou embora, e ele se achou em Azoto, uma cidade da região ali, certamente. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ele chegou a Cesareia. E o evangelho cresceu. Mas tinha alguém que estava muito infeliz com isso. Seu nome, Saulo de Tarso. Porque ele falou que absurdo, os cristãos estão aumentando, agora já são 50 mil, agora já é 1 milhão. Não pode, isso não pode. No próximo capítulo, você vai continuar desvendando esse mistério. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.